Nesse vídeo nós vamos te provar que usar inteligência artificial generativa é algo altamente produtivo. Depois de testar bastante, nós criamos 10 prompts extremamente simples e eficientes que sempre usamos quando precisamos otimizar, padronizar, refatorar, documentar, testar e principalmente entender código de outros devs. Mas fica um alerta, tá? Esses prompts podem até aumentar a sua produtividade, mas você não pode jamais ficar viciado nisso e perder a capacidade de ler código alheio por conta própria. Exatamente! Vamos dizer então que esses prompts vão servir para você estudar e aprimorar a sua capacidade de entender códigos dos outros, ou até mesmo aquele código seu que você nem lembra mais o que faz. Eu acho que você vai se surpreender com esses prompts. Nós vamos testar dentro do GitHub Copilot, dentro do VS Code, que já está usando o GPT-4o, que é o mesmo modelo, que é o mais atualizado, que o ChatGPT também usa. Você pode usar com outros modelos também, como o Gemini, o Llama 3, o Claude, o Mistral ou qualquer outro que tenha capacidade de geração de código. Claro que os resultados podem ser diferentes, mas eu tenho certeza de que eles vão te ajudar. Aliás, uma dica legal que nós usamos foi usar o próprio ChatGPT para avaliar o prompt e sugerir melhorias. Ou seja, você pode refinar seu próprio prompt usando a IA. A gente até poderia usar o ChatGPT, mas como a gente já está sabendo que o GitHub Copilot no VS Code está usando já o GPT-4o, a última versão, então não vai fazer tanta diferença assim, né? Na verdade, pode até ser melhor usando o GitHub Copilot, porque ele já vai se integrar ali com o código que a gente tem. A gente não vai precisar ficar colando o código, né, no ChatGPT. Então, o primeiro código é justamente para a gente analisar um código legado. E aí eu escolhi aqui uma função aqui para processar dados em Python. Dá para ver que é uma função assim, parece ser genérica, né? Você não consegue saber exatamente para que ela serve, né? Processamento de dados, bem misteriosa. O que a gente consegue saber, por exemplo, é que ele verifica, a instância, se for um dicionário, ele faz determinada coisa. Se for uma lista, ele faz outra coisa. Então, ele serve para processar vários tipos de dados, né? Dá para melhorar isso, né? Com certeza. E aí, o que eu faço para melhorar esse tipo de coisa? É esse prompt. Dado o seguinte trecho de código legado, me ajude a entender sua funcionalidade e identifique áreas que podem ser simplificadas ou otimizadas. Além disso, sugira boas práticas de refatoração para melhorar a legibilidade e manutenção no código. Combo completo no prompt, né? Eu acho que isso aí já é o suficiente. Vamos ver o que ele faz. O legal do GitHub Copilot, enquanto ele gera ali, é justamente, ele diz que ele está usando como referência exatamente o arquivo que está aberto, coisa que a gente não tinha visto antes, né? Agora eu acho que você consegue até anexar um arquivo, se você quiser, fora do projeto, né? E olha só que interessante, Claro que se a gente parar aqui para analisar o código, a gente vai saber o que ele está fazendo. Mas quando a gente tem uma documentação feita aqui na hora para a gente, é muito bom, né? O código define uma função, processData, que recebe uma lista de dados. A função itera sobre cada item na lista e processo de acordo com o seu tipo. Aí, justamente. A gente viu ali, né? Se for um dicionário, se for uma lista, se for outro tipo de dados, né? Então é bom que ele Exato. explica bem minuciosamente, né? Mas olha só, antes da gente ver a sugestão, com certeza, o pouco que eu sei de Python, eu sei que dá para otimizar esse tipo de coisa que ele está fazendo aqui, esse append e iterando nesses itens. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente, Área para simplificação. Podemos usar list comprehensions para tornar o código mais conciso, criar funções auxiliares para processar dicionários e listas, pode melhorar a legibilidade. Adicionar anotações do tipo para melhorar a clareza do código e adicionar docstrings para explicar a função e suas partes. Ou seja, eu acho que realmente ele deu uma boa sugestão. Principalmente porque se a gente tem mais de um tipo aqui para adicionar depois, isso fica mais fácil se a gente separar as responsabilidades. A gente realmente tiver uma função para tratar cada tipo separadamente. Olha lá, plano pseudocódigo, adicionar anotações do tipo a função, criar funções auxiliares, usar list comprehensions. Pô, acho que legal, né? Ele já dá um plano do que você tem que fazer ali numa ordem coesa, né? Certinha. Então, código refatorado, ele já realmente utilizou aqui os tipos, né? Para otimização do código e justamente criou um processD, que é o processo dicionário, um process list e que é o próprio processData. E aí, nesse caso, ele já criou o docstring também. E olha só que legal, como ele fez, tá vendo? A iteração nos itens do dicionário, tá vendo? Bem diferente, né? Que é justamente o list comprehensions, né? Olha só que interessante como ficou. No fim, claro, ficou ali um for, um if, como tá a nossa estrutura,
Mas você vê que realmente deu uma simplificada no código. Fica mais fácil agora manter esse código, né? Bom, agora a gente vai trazer aqui o outro prompt, que é para você entender exatamente o que está acontecendo no algoritmo. O outro que a gente fez anteriormente até explicava, mas esse é mais focado, né? Exato. Vamos botar aqui novamente o chat. Bom, pelo nome da função a gente sabe, né, o que vai acontecendo mais ou menos, né? Mas é sempre bom, porque você vê que ele usou aqui um pivot, left, middle, right. Então a gente quer entender exatamente o que ele está fazendo. Então, nesse prompt eu botei, explique detalhadamente o algoritmo implementado nesse código. Quais são as principais etapas de processamento, quais são as entradas e saídas esperadas, existe alguma complexidade ou caso de borda que precisa ser considerado. Então, esse prompt é melhor do que aquele outro, no sentido de realmente explicar o que está acontecendo. Já fez toda a explicação aqui. E o legal, nesse caso, do GitHub Copilot, é que ele já faz referência às funções e tudo que está no arquivo. Então, quando a gente está usando... A fica apontada certinho para o que você precisa, Exato. né? Quando ele faz referência, por exemplo, a uma variável, nesse caso aqui, eu posso clicar aqui e ele já vai fazer a referência lá no código. Nesse caso aqui ele abriu de novo, mas tá vendo? Ao array, ao middle, por exemplo, ele já traz aqui exatamente onde está isso no código. Então fica mais fácil de entender. Vamos ver se a explicação está legal. O algoritmo implementado nesse código é o Quicksort, o algoritmo de ordenação eficiente. Se eu mudar aqui, por exemplo, o nome da função, botar Zezinho, ele também vai dar essa explicação, tá? Então não é só porque está com o nome Quicksort lá, né? Facilitou um pouquinho o processo dele, né? E aí legal que ele explica exatamente as etapas. A condição de parada é justamente no início. Ele verifica se o comprimento do array é menor ou igual a 1. Se for, ele já sai fora. Aí ele escolhe o pivô é escolhido como um elemento do meio do array. Então já diz como é que ele faz. E a divisão do array, left, middle e o right. E a recursão, aqui no final ele chama ele mesmo, chamado recursivamente, para ordenar os sub-arrays left e right. Entrada e saídas, entrada um array elemento pode ser comparado entre si mesmo, saída um novo array contendo os mesmos elementos, complexidade e caso de borda. Então nesse caso, por exemplo, a gente pode ter casos em que realmente o algoritmo fique mais lento, assim, né? Olha, no melhor e no caso médio, a complexidade de Quicksort é ON dividido por log de n, onde n é o número de elementos no array. No pior caso, a complexidade pode ser ON elevado a 2. Isso ocorre quando o pivô é escolhido. É sempre o menor ou o maior elemento, resultando em uma divisão altamente desequilibrada. No entanto, isso pode ser mitigado com técnicas como a escolha aleatória do pivô. Caso de borda, array vazio, array com um elemento só e elementos duplicados. Pode existir também o array quando o array já está ordenado também. Aí pode também cair num desses casos. Então, nesse caso, esse código implementa o Quicksort de forma clara e eficiente. Então, ele já só fez a explicação. Eu acho que foi uma boa explicação, né? Nós estamos te apresentando por aqui a utilização de ferramentas de IA, mas você pode ir mais a fundo nesse conhecimento e se tornar um dos profissionais que desenvolve essas ferramentas e implementa elas nos mais diversos projetos. Então tem um link aqui na descrição para você que quer saber mais sobre a área. Por exemplo, que você quer saber onde a IA está sendo aplicada, quais skills você deve ter para se tornar um profissional desejado e até como está o mercado de trabalho. Todas essas informações foram disponibilizadas pela FIAP e ela preparou também um guia de carreira para você baixar gratuitamente. Eu achei bem interessante que o guia apresenta algumas das carreiras que você pode seguir nessa área, como, por exemplo, desenvolvedor em Machine Learning, Data Science para IA e Engenharia de Software para IA. E nesse link você ainda vai conhecer os cursos da FIAP que estão relacionados à inteligência artificial, incluindo o tecnólogo de 2 anos sobre o tema. Então acesse o link, baixe o guia gratuitamente. E se você tiver interesse, já se inscreve para o vestibular 2025 da FIAP. E esse aqui, eu escolhi Java, tá? Mas não tem nada relacionado à linguagem em si, tá? Foi aleatório. Aleatório. Então nesse caso a gente tem uma classe qualquer de gerenciamento de usuários. E aí a gente quer, por exemplo, identificar débito técnico dentro desse código. Antes de olhar o código em si, é uma classe simples, a gente já coloca o prompt. Analise o seguinte código e identifique possíveis pontos de débito técnico. Como esses pontos podem impactar a escalabilidade e a manutenção do sistema no longo prazo. Que refatorações ou mudanças arquiteturais podem ser feitas para reduzir esse débito.
Você vê que, mais uma vez, né, um prompt conciso, mas ao mesmo tempo a gente detalha tudo o que a gente gostaria que ele fizesse, né? Então tá completo. Claro que esses prompts você pode personalizar do seu jeito, tá? Mas a gente já acostumou a usar quando a gente precisa. A gente vai lá na nossa listinha, copia e cola o texto e já vem bem tranquilo para a gente entender. Então, nesse caso, olha, uso de lista simples para armazenar usuários. Ó, problema, a classe User Manager usa o list user para armazenar os usuários. Isso pode ser ineficiente para operações de busca e remoção, especialmente à medida que o número de usuários cresce. Impacto, a busca e remoção de usuários são operações ON, o que pode levar a problemas de desempenho em sistemas com muitos usuários. Acesso direto a campos da classe. Olha aqui, ó, tá vendo? User name, tá vendo? Isso pode levar a problemas de manutenção e bugs difíceis de rastrear. Falta de validação e tratamento de erros. Não há validação de dados de entrada, nome e idade também quando entra aqui, não existe validação. Pode ter -3 na idade ali que vai passar. Isso pode levar a dados inconsistentes. Refatoração e mudanças arquiteturais. Uso de um map para armazenar usuários. Olha que interessante. Operações de busca e remoção se tornam ON, melhorando a escalabilidade. Se você não está entendendo o que é O1, ON e tudo mais, cara, nós temos um dicionário do programador. Eu vou deixar o card aqui que explica, tá? Exatamente. Refatoração, tornar os campos name e age privados e fornecer métodos get e setter. Validação e tratamento de erros, adicionar validação para os dados de entrada, benefício. Então, olha só o código refatorado. Não sei se a gente vai conseguir comparar aqui. Vamos ver aqui. Justamente usando um map. A gente daqui já tem hash map também, justamente para gerenciar os próprios usuários. Aqui já tem a validação de entrada dos parâmetros, inclusive com idade também. Remover usuários também já tem uma forma de validar se o usuário existe realmente. E ele implementou uma classe de usuário, coisa que não tinha aqui, né? Justamente colocando os atributos privados e setando aqui no construtor e fazendo os getters e setters exatamente como ele tinha falado. Ou seja, então isso aqui com certeza já vai funcionar para aquelas classes que o pessoal não teve tanto cuidado para utilizar, para criar, para você jogar isso para dentro de um código mais moderno. Bom, de certa forma, antes a gente fez ali uma refatoração, né? Melhorou o código, tirou o débito técnico. Mas e quando a gente quer refatorar ali para algum pattern, alguma coisa bem específica do projeto? Também tem prompt. Claro. Então, nesse caso aqui, isso aqui não é incomum de se ver, tá? Você vai processar pagamento e aí você tem um monte de if para cada tipo, para cada forma de você fazer um processamento. Então, essa é uma forma muito clássica assim, de utilizar o design pattern, né? Então, nesse caso, eu costumo usar assim, olha, o prompt. Esse código parece estar implementado numa lógica que poderia se beneficiar de padrões de design conhecidos. Como base no padrão, aí você pode colocar o seu aqui, Strategy, Observer, Factor, né? Como você refatoraria esse código para torná-lo mais flexível. Então, nesse caso, vamos usar o Strategy aqui, que eu acho que é o que vai se beneficiar melhor, para torná-lo mais flexível e desacoplado. Para refatorar o código usando o padrão Design Strategy, podemos criar uma interface para diferentes métodos de pagamento e classes concretas para cada método específico. Isso tornará o código mais flexível e desacoplado. Então, nesse caso, a gente tem Payment Processor e aí tem a função, né? E um construtor. Então, nesse caso, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer aqui um Payment Strategy, que seria uma classe abstrata, né? A interface, né? No caso do Python, né? Que vai implementar o processamento de pagamento. E aí, cada forma de pagamento, eles vão implementar as classes concretas, né? Então, no Python aqui fica um pouquinho diferente. A gente está acostumado, às vezes, no TypeScript, no C#, no Java, né? Mas a ideia é a mesma. Então, todos implementam o processamento de pagamento, né? Então, nesse caso, PayPal, cartão de crédito, transferência bancária e etc. E aí, realmente, quando a gente vai implementar a nossa classe, a gente já traz aqui qual é o tipo, né, a interface que a gente vai trazer para dentro da classe e a gente implementa realmente o processamento de pagamento em si. Então aqui fica transparente. A gente não sabe exatamente qual é, porque todas as classes, na verdade, implementam essa interface. Então, olha como é que simplifica, né, o processo. Muito, né? Porque se entrar qualquer outro tipo de pagamento, você consegue ajustar ali sem quebrar nada no seu código, ao contrário do que acontece no outro, né? Que você teria que colocar um outro if, um outro else, e dá ruim. Né? Dá ruim, com certeza. E aí, nesse caso, quando você vai utilizar realmente, efetivamente, você tem que instanciar cada tipo de pagamento, obviamente, né? Para saber
como ele vai ser utilizado. Então aqui tem a explicação, né? Então a gente acabou já explicando esse processo todo. Inclusive, a gente tem vídeo também sobre o Strategy acho que o exemplo é bem parecido com esse, né? Agora tem prompt também para ajudar a gente a fazer o que a gente não gosta, documentação. E comentários também. Também. Quando a gente desenvolve código para outro desenvolvedor que vai consumir, eu acho interessante comentar, tá? Claro que tem que manter esses comentários sempre atualizados. Capítulo mais debatido do code, pois esse é, aí. mas existe... Inflamado. A gente precisa comentar também nesse caso. Então, me ajuda a criar uma documentação eficaz para o código a seguir, focando em explicar as principais responsabilidades de cada classe e método. Como posso adicionar comentários que realmente ajudem outros desenvolvedores a entender o código sem sobrecarregá-lo com informações redundantes? Olha que interessante. Nesse caso aqui, essa é uma função para calcular o preço total, né? E aí ele tem os itens de um carrinho, né? Então ele já faz aqui um documentário interessante. Nesse caso aqui ele está usando o JavaScript, né? Então ele já até coloca o tipo ali de dados, né? A gente não tem isso inferido aqui, mas tudo bem. Itera sobre cada carrinho, adiciona o total do preço multiplicado pela quantidade. E aqui nesse caso, os próprios comentários, né? Para a gente entender o que é que está sendo feito. Então, eu acho que está bem conciso também, está bem tranquilo. Um pouquinho desnecessário ali alguns comentários, eu achei, tipo, adicionar total no preço, era algo tão específico, mas tudo bem, ajuda. E agora, vamos tentar analisar a performance do código. Dá para a gente misturar vários prompts também, né? Porque às vezes um é para refatorar, o outro para documentar, outro às vezes para tentar otimizar realmente. Então, nesse caso aqui, é para analisar a performance desse código aqui, que ele está tentando encontrar dados duplicados dentro de um array. Então, vamos ver. Revise o seguinte código com foco na performance. Existem áreas onde a eficiência pode ser melhorada? Como posso medir e comparar o desempenho atual com as versões refatoradas? Então, vamos lá. Plano. Identificar problemas de desempenho. O código atual tem complexidade n⁻², devido ao uso de 2 loops aninhados. É verdade. Refatorar para melhorar a eficiência. Aliás, a verificação not in duplicate dentro do loop interno também pode ser ineficiente. Refatorar para melhorar a eficiência. Utilizar um conjunto set para rastrear duplicados, o que permite verificação de existência O1. Então, ou seja, simplifica bastante. Utilizar um conjunto adicional para rastrear elementos já vistos. E para medir e comparar desempenho, ele sugere utilizar a biblioteca Timeit para medir o tempo de execução. Então, nesse caso aqui, ele ele substitui tudo por um for aninhado e ele já tem aqui esses sets, justamente para armazenar os que já foram duplicados. Então, isso vai facilitar demais. E a gente tende a sempre, quando a gente tem um array desse tipo assim, é jogar 2 for lá e que se dane, né? E nesse caso aqui, para medir o desempenho, ele tem aqui os 2 códigos e aí você consegue fazer na hora aqui a verificação do que está funcionando e o que funciona melhor, né? E agora a gente precisa identificar bugs. Peguei uma classe em C# de uma loja virtual, que tem uma cacetada de código coisas demais aqui. nessa classe. Coisa demais. Se a gente olhar, por exemplo, o método adicionar item, a gente já vê que tem um bug aqui, que ele não valida, por exemplo, quantidade negativa. E aí, nesse caso, a gente usa esse prompt. Examine esse código em busca de possíveis bugs, considerando casos de borda e falhas em condições inesperadas. Como você testaria essas hipóteses e corrigiria os problemas identificados? Então, o melhor de tudo, ele identifica esses bugs e depois cria um plano de teste. Então, Interessante, né? Ele realmente conseguiu ver, se a lista itens for nulo, o método addItem e cálculo total lançará uma exceção. Se o parâmetro product for nulo, o acesso ID lançará uma exceção. Verificação de quantidade negativa. O método não verifica se a quantidade é negativa, o que pode resultar em valores incorretos. Então, ele lança justamente aqui as exceções para cada caso. E o legal é criar esses testes. Então, se não existir esses testes, você cria, roda, vê se está cobrindo todo o código e aí você faz a modificação. E depois roda de novo o teste, óbvio. Se algum desses prompts você já percebeu que vai te ajudar, então nós já vamos te fazer um pedido aqui. Deixa um likezinho nesse vídeo. Deixou? Então agora nós vamos partir. Não deixou, não. Olha lá, não deixou. Poxa vida, anda logo. Então, agora foi. Então vamos pro próximo.
Já que a gente falou em testes, a gente também tem um prompt que melhora a testabilidade do código. E esse aqui já dá para ver, ó, a gente faz um data fetcher usando uma requisição HTTP. Então, nesse caso, para a gente conseguir criar teste disso, o ideal não é usar... Depender, né? Porque para dar ruim não custa. Basta não responder o HTTP que teu teste vai falhar, vai dar problema, então a gente precisa mocar isso, né? Então, esse prompt, ó, avalia o código a seguir em termos de testabilidade. Existem dependências ou acoplamentos que dificultam a criação de testes unitários ou de integração. Então, nesse caso é o cliente HTTP, mas poderia ser um banco de dados ou um arquivo externo, alguma coisa assim, né? Uma chamada, uma API. Como refatorar o código para facilitar o teste e aumentar a cobertura de testes automatizados. Então, ó, o código atual tem uma dependência direta da biblioteca request, o que dificulta a criação de testes unitários. Então, está te explicando por quê, né? Adicionar um parâmetro opcional ao construtor para injetar o cliente HTTP, esse é o plano, né? Usar o cliente HTTP injetado no método fetchData. Se nenhum cliente HTTP for fornecido, usar requests como padrão. Então, aqui já tem o código refatorado. Então, a gente precisa refatorar esse código, adequar ele para depois a gente conseguir fazer os testes. Então, senão não tem jeito, né? A gente tem que dar uma mexidinha no código também. E aí, ó, qual o benefício? Ó, injeção de dependência, que é o que ele fez, ele facilita o teste. E já cria também o teste unitário para esse caso, criando, inclusive, o mock que a gente tinha citado. Ajudou bastante, né? Fez o plano, disse o que tinha que mudar e ainda implementou ali os testes no final. Agora, passa rapidinho o olho nesse código, rapidinho. Deu para entender? Tá meio complexo, tá estranho, né? Não tá muito bom. Então, tem também um prompt para ajudar a digerir essa complexidade. Geralmente, quando a gente tem coisas assim, ó, eu vou verificar um atributo e vou verificar o status, e aí você vai criando um if muito grande assim, são muitas regras de negócio e fica difícil de manter isso. Então, nesse caso, a gente pode usar esse tipo de prompt. Ó. Esse código contém uma lógica complexa que é difícil de seguir e entender. Como você abordaria a simplificação dessa lógica? Possivelmente dividindo-a em funções menores ou utilizando estruturas de controle mais claras. Então, olha só que legal. Olha, podemos criar funções auxiliares para verificar se um item está ativo e pendente, que é o que foi feito aqui, né? Criar uma função isActive and pending e isAmount greater than 100, para facilitar se o valor do item é maior que 100, e usar as funções dentro da process list. Então, nesse caso, olha só como é que ele sugeriu. Criar essa lógica do active, né? E o status, nesse caso, ó, como pending, ele faz só um return. Depois, essa lógica, que é ser maior que 100, também tem uma outra função para isso. E aí sim ele usa isso aninhado, que aí diminui a quantidade de linhas dentro do processamento. Bom, a gente sabe que as linguagens vão evoluindo, então é bom também ter um prompt para que ele consiga ler aquele código e consiga trazer ele para a nova realidade daquela linguagem. Porque as linguagens às vezes evoluem mais rápido, né? Então pode ser que a gente tenha que validar realmente se a sugestão realmente está de acordo com as últimas versões. Nesse caso aqui, de cara a gente consegue ver por conta do for dentro de um array, que dá para usar de outra forma. E o próprio var, né? E um bando de var aqui, né, nesse caso do JavaScript. Então, se a gente usar, ó, esse código foi escrito em uma versão anterior da linguagem, tecnologia, e pode se beneficiar de novas funcionalidades ou práticas. Como você modernizaria esse código aproveitando as últimas versões da linguagem e da tecnologia. Interessante que a gente nem citou qual era a linguagem, então ele mesmo vai se entender. E repara que normalmente nos prompts a gente coloca ali um misto de algumas afirmativas com várias questões, né, com várias perguntas. Exato, e isso também ajuda muito nas respostas. Então você afirma determinadas coisas e outras você pergunta o que você quer. Então nesse caso, ó, ele já modernizou, colocou o const, como a gente tinha falado, e substituiu o for por um map que retorna já um array novo, né? Então olha só, o map para aplicar a função de elevação ao quadrado em cada elemento do array, tornando o código mais conciso e legível. Tem gente que não acha que é legível não, mas eu acho que isso aqui é bem mais legível que esse for aqui cheio de coisa, né? Só para lembrar que todos esses prompts e exemplos que mostramos no vídeo estão disponíveis no GitHub em um repositório para você consultar quando precisar. Minha sugestão é você deixar uma estrelinha lá no repositório para ele ficar sempre acessível na sua conta. E depois disso, é só conferir o link da FIAP que tem o guia de carreira que a gente já falou no início. Lá você vai descobrir que ela é a melhor faculdade de tecnologia do país. Se ainda não acompanha o canal, essa é a deixa para você se inscrever. Nós te esperamos no próximo vídeo, combinado? Tchau, tchau. Tchau.